Olá, eu sou Tatiana Garcias e estou de volta para mais um vídeo sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E hoje eu quero falar com você sobre um tema muito importante: autocuidado holístico. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe do que se trata? Existem várias formas de praticarmos o autocuidado. E o mais comum deles é o autocuidado com o nosso corpo físico. Esse que a gente recebe tão logo a gente nasce e que nos acompanha por toda a nossa trajetória de vida. Esses cuidados eles podem ir desde o cuidado com a nossa aparência, cuidado com o cabelo, com a pele, com a imagem que a gente projeta diante do espelho e que a gente projeta para o mundo. E que, ao contrário do que algumas pessoas ainda costumam achar, é importante sim você se sentir bem com aquilo que você vê diante do espelho, com a sua imagem, consigo mesmo, com o que nós somos enquanto corpo físico, né? Isso não quer dizer que você precisa ter um cuidado excessivo, tornar isso uma prioridade na sua vida. Não. Negligenciar com a aparência, gente, eu quero chamar muita atenção sobre isso, tá? Eu não estou falando aqui de uma preocupação exagerada com a aparência, com a imagem. É estar confortável com você mesmo. Porque eu percebo que algumas pessoas, elas não estão confortáveis com aquilo que vem diante do espelho, entretanto, elas não tomam nenhuma atitude, não promovem nenhuma ação para mudar essa relação com a sua imagem. E isso pode ser muito adoecedor, sim. Eu sei que algumas pessoas acabam achando que não precisa dar atenção a essa parte, que pode negligenciar, que isso é supérfluo. Tudo bem, se você se sente bem dessa forma, beleza? Agora, se você tem algo que você quer melhorar, que você quer mudar, que lhe incomoda por algum motivo, busque agir, busque promover essa mudança para que você possa fazer as pazes com o espelho e se sentir bem com a sua imagem. Essa é uma primeira forma de você ter um cuidado. Podemos também, ainda em relação ao nosso corpo físico, cuidar da nossa saúde, é claro. E para isso, podemos desde praticar atividades físicas regulares, como uma caminhada, ir à academia, dançar, né, que liberam hormônios aí de bem-estar, de felicidade, como serotonina, ocitocina, e que nos ajudam a ter mais motivação, mais ânimo de vida mesmo, para fazer as nossas atividades, para estar no mundo. Bem como se alimentar de forma saudável, com os nutrientes necessários ao nosso corpo e, claro, muito importante, ir ao médico regularmente, fazer aquele bom e velho check-up para ter certeza que está tudo ok. Mesmo muito difundidas, essas formas de autocuidado nem sempre são praticadas por todas as pessoas. Algumas por questões de tempo, outras por não achar importante, e em algum momento da vida isso acaba refletindo de maneira negativa. Primeiro, a gente tem que colocar em prática algo extremamente importante quando a gente fala de autocuidado. Você tem que ser prioridade na sua vida. Se você não tiver tempo para você, quem vai ter? Para pensar sobre isso. Às vezes a gente está tão imerso nas nossas atividades com a família, com o trabalho, com o mundo e esquece da gente. E isso, com o passar do tempo, isso vai nos causando vários tipos de adoecimento. Vai tornando a nossa vida menos saudável, vai tirando a nossa qualidade. Mas essas não são as únicas formas de autocuidado, não. E, apesar de extremamente importantes, elas sozinhas não são suficientes para que tenhamos o estado de saúde, que é algo que todos nós queremos, né? Estar bem, estar saudáveis, para poder viver a nossa vida aí da melhor forma. Outra forma de nós cuidarmos com carinho da gente é cuidando dos nossos pensamentos. Você costuma dar atenção aos seus pensamentos, observá-los cuidadosamente? Seus pensamentos normalmente eles estão mais voltados a preocupações com passados,
a expectativas futuras, você fica ali o tempo todo com a mente acelerada, pensando em 1000 coisas e não consegue focar no momento presente, naquilo que você está vivendo agora? Apesar de ser algo muito comum, esse estado aí de agitação mental, não quer dizer que isso seja normal, muito menos saudável. De acordo com as leis da atração, nós projetamos com os nossos pensamentos aquilo que nós queremos para a nossa realidade e magnetizamos com o nosso coração. Então, se você está o tempo todo ali envolto em pensamentos de culpa, de fracasso, de angústia, remoendo o passado, angustiando o futuro, isso não só não te deixa viver o aqui e agora, e viver esse aqui e agora inclui, inclusive, agir de forma a construir o que você pretende para o seu futuro, como não é saudável. Perceba que essa coisa de pensamento acelerado hoje, que está tão comum, tem gerado muita ansiedade nas pessoas. As pessoas hoje não têm um momento de silêncio, de estar consigo mesma, de escutar a sua voz interior, despertar a sua intuição. Estão o tempo todo processando alguma coisa na mente. Cuidar dos seus pensamentos é justamente ter esse momento de respiro, de parar, de desacelerar, de acalmar a mente. Uma das técnicas que pode ajudar muito nesse processo aí de desacelerar é a meditação. É você sentar, fechar os seus olhos e apenas observar os seus pensamentos, o seu corpo, os seus sentimentos e se deixar ficar ali em silêncio por um tempo em estado de observação. Também algumas práticas respiratórias, quando você vai regulando o seu processo respiratório, você consegue ir acalmando a mente, acalmando os pensamentos. Perceba, quando a gente está agitado ou tomado por alguma emoção mais forte, a primeira coisa que a gente percebe a alteração é na nossa respiração. Se a gente estiver irritado ou se a gente estiver angustiado, a nossa respiração ela tende a mudar, a ficar alterada. Além disso, a mudança de hábitos, reprogramando a nossa mente, substituindo pensamentos negativos por pensamentos positivos, deixando de absorver tantos estímulos, o autocuidado ele também inclui você cuidar do que estímulos você está se expondo diariamente. Será que você está passando muito tempo vendo notícias ruins, de desastre, de violência, muito tempo nas redes sociais, vendo notícias negativas? Quando você encontra as pessoas do seu círculo social, o que você vai compartilhar? Uma boa notícia, algo que você viu de positivo? Ou você vai compartilhar justamente o que você viu nesses noticiários, nessas redes sociais, que são negativos? Quando a gente fica muito imerso em pensamentos negativos, remoendo coisas, trazendo aí preocupação, ansiedade para a nossa vida, a gente está atraindo cada vez mais, mandando a mensagem para o universo, que é isso que cada vez mais a gente quer para a nossa vida. E a gente não pode deixar de esquecer que os nossos pensamentos, eles influenciam diretamente nas nossas emoções e vice-versa. De forma que outra forma da gente cuidar, a gente promover esse autocuidado holístico, é justamente cuidando das nossas emoções. E aí, como é que tá esse coraçãozinho? Você tem procurado preencher o seu coração com sentimentos de gratidão, de amor, de compaixão, de esperança? Ou será que você está ali remoendo uma mágoa, um rancor, deixando de perdoar alguém? Muitas vezes a gente acha que perdoar é um sentimento de fraqueza, é algo que nos mostra, de uma forma mais vulnerável. Mas não, perdoar faz muito mais bem a quem perdoa do que a quem é perdoado. Acredite, você se livra de um peso, sabe? Você tira do seu espírito, você tira de você um peso assim que é um fardo para você levar e que lhe adoece. Esses sentimentos de baixa frequência vibracional que drenam a nossa energia e a nossa vitalidade, não vale a pena a gente ficar insistindo neles. Eu não quero dizer com isso que a gente não vai sentir tristeza, que a gente não vai se irritar, não. Afinal, a gente vive diversas situações que acabam, nos incitando esse tipo de sentimento. Como, por exemplo, a perda, A perda de um ente querido, a perda de alguém amado. Claro que vai nos causar tristeza, porque nos causa dor.
E a gente precisa também viver esses sentimentos. Agora, viver esses sentimentos quer dizer ter aquele momento, se permitir sentir da forma mais completa, mais entregue, sem restrições, sem se achar vulnerável ou se achar mais fraco por estar se permitindo sentir aquela dor ou aquela tristeza e depois deixar ela ir. A gente precisa começar a trabalhar o desapego, a soltar emoções, a soltar sentimentos, a soltar pessoas, a esvaziar-se de tanta influência externa que não somos nós, sabe? E começar a conhecer quem realmente somos. E aí a gente entra em mais uma forma de autocuidado. O autocuidado do nosso espírito, ou da nossa consciência, da nossa essência, como você prefira chamar, tá? Esse eu interior mais profundo, que não é corpo, que não é mente, que não é emoção, mas que é a nossa essência em si, que diferente de todo o resto que está em constante mudança, a nossa essência ela é ali, fixa, permanente, pura, é aquilo que realmente somos. Não sei qual é a sua crença, a sua religião, eu particularmente não tenho religião, mas acredito que a gente vive aí várias vidas para aprender, para poder trabalhar os nossos karmas, aquilo que a gente fez e que a gente precisa aí ao longo das nossas experiências em diversas jornadas e trabalhando e melhorando e evoluindo para que a gente possa conquistar a eternidade. Cuidar do nosso espírito, independente de religião, como eu disse, é cuidar da nossa essência, é ter aquele tempo para voltar para si, para buscar a nossa espiritualidade, para ouvir a nossa intuição, para despertar o nosso estado de consciência. Deixar um pouco de lado esse controle, esse rigor, essa coisa da matéria, do estar no mundo e voltar para o mundo interior. E então, se o nosso ser ele é constituído de várias partes, como cuidar de apenas uma delas pode garantir o nosso estado de saúde? Perceba que são várias partes do nosso ser que precisam de atenção, de cuidado diário, frequente. Isso requer disciplina, isso requer se olhar de uma outra forma, sair um pouco desse lugar comum e se olhar de forma integral, não apenas como um corpo físico, mas como um conjunto de corpos, emocional, espiritual, mental e físico, que requerem cuidados contínuos. Isso é o cuidado holístico, é você se enxergar como um todo e promover o cuidado desse todo. Quando a gente cuida de apenas uma dessas áreas ou de algumas delas e negligencia outras, o que acontece? A gente não está em equilíbrio e a falta de equilíbrio ela é fator de adoecimento. Por isso, muitas vezes, acontece de uma pessoa que é esportista, que se alimenta bem, que teoricamente tem uma vida super saudável e ela acaba adoecendo. Como será que estavam as emoções dessa pessoa? Será que ela perdoou? Será que ela guardava alguma mágoa? Será que ela é uma pessoa que vivia com pensamentos negativos e isso a tornou uma pessoa depressiva? Tirou o seu ânimo de estar no mundo fora do momento que ela praticava algum esporte, alguma coisa que ela sabia que precisava fazer? São questões para a gente parar, para a gente refletir e principalmente para a gente rever na nossa vida. E daí a importância do processo de autoconhecimento, da gente imergir aí nesse mundo de autoconhecimento e entender quem sou eu, quais são as minhas necessidades, o que eu realmente preciso para ser feliz, identificar o nosso propósito. Porque muitas vezes a gente está acostumado ao seguinte: o que é bom para X é bom para Y, o que é bom para meu amigo é bom para mim. Não, às vezes o que é ótimo, maravilhoso, deixa seu amigo super feliz, não é aquilo que você quer para a nossa vida. A gente precisa sair um pouco dessa cultura de massa, de sair desse padrão de que tem que todo mundo fazer a mesma coisa, seguir o mesmo caminho e buscar o nosso verdadeiro caminho. Por isso que hoje muitas pessoas aí estão frustradas, estão caindo em depressão, porque elas tentaram seguir esse molde, esse padrão e em um determinado momento da vida elas perceberam que
elas não se encaixavam naquilo ali, que não era aquilo que as tornava feliz, né? Então a gente precisa conhecer a nossa essência para saber o que de fato nos traz satisfação, nos traz contentamento, nos torna felizes. Afinal, a felicidade ela é diferente para cada um, né? Para uns pode ser algo muito simples, né? Como um momento em família, como aprender a tocar um instrumento, e para outras pode não ter nada a ver com isso, né? A felicidade ela é sim muito relativa e ela é um estado interno. A felicidade a gente não conquista pelo externo, é um estado interior que nos permite em determinadas situações manifestar esse sentimento de contentamento, de felicidade, que só eleva a nossa energia. Outra coisa muito importante quando a gente fala de autocuidado holístico é o seguinte: saiba pedir ajuda. Eu sei, é difícil. Às vezes a gente não dá conta de cuidar de todas essas partes do nosso ser, de todas as áreas da nossa vida. Afinal, a gente vive um mundo hoje que cada vez nos demanda mais e mais. Se a gente tem uma doença no nosso corpo físico, o que é que a gente faz? Procura um médico, procura um especialista na área de acordo com aquilo que a gente está sentindo, seja o nosso coração, seja o nosso rim. Por que não, então, quando sentimos que as nossas emoções não estão bem, quando sentimos que os nossos pensamentos estão assim, nos deixando praticamente loucos, também não procuramos ajuda? Precisamos praticar a autoobservação diária e começar a nos perceber com mais sensibilidade, com mais atenção, com mais cuidado. E, inclusive, despertar para o fato de que nem sempre a gente consegue resolver tudo sozinho e que a gente vai precisar recorrer à ajuda. Práticas como yoga, auxílios de terapeutas, seja um psicólogo, seja uma terapia holística, pode te ajudar, pode lhe conduzir aí pelo caminho para que você reconquiste esse estado de equilíbrio, cuidando das suas emoções, dos seus pensamentos, cuidando aí do seu lado espiritual e do seu corpo físico. Falar de autocuidado holístico é falar assim de um universo muito amplo, afinal somos seres muito plurais e como temos diversas partes aí que requerem essa atenção e esse cuidado, a gente teria tema aí para falar por horas e horas. Mas eu quis trazer assim um pouco desse universo, dessa pluralidade que cada ser é, para lhe mostrar a importância da prática desse autocuidado holístico. Se você ainda não tinha tentado para isso, comece hoje. Comece a observar quais áreas da sua vida, quais partes do seu ser estão mais negligenciadas e precisando de mais atenção. Observe também como essas partes que você não está dando atenção estão refletindo na sua vida. A gente consegue perceber com um pouquinho de atenção, com um olhar mais cuidadoso, a gente nota. Deixa aqui nos comentários qual é a parte do seu ser que você vem notando que não tem dado a devida atenção e que a partir de hoje você vai começar a mudar essa relação. Aproveita, já se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos, para que a gente cada vez mais continue trabalhando aí o autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal, que é um caminho aí, uma jornada bem longa. Ative as notificações, assim, sempre que eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai avisar para você que você possa acompanhar o conteúdo sem perder nada, tá bom? Agradeço pela sua audiência até aqui, desejo a você muita paz.